Todo mundo tem seu jeito singular de ser feliz, de viver e de enxergar. Todo mundo tem que ser especial, em oportunidades, em direitos, coisa e tal. Tá na hora de ir em frente, ser diferente é normal. Ser diferente, sim, é normal. 1 em cada 7 habitantes do planeta tem algum tipo de deficiência. E com esses números não deveriam persistir as dificuldades na acessibilidade ou na inclusão no mercado de trabalho dessas pessoas. A origem de tanta resistência às diferenças pode estar no preconceito. Este, sim, é histórico e tem raízes. Eu acho que o primeiro entrave é comportamental, é cultural, né? Nós precisamos debelar da nossa mente qualquer preconceito e criar uma sociedade de inclusão. À medida que eu me desapego das minhas ideias preconcebidas e passo a lutar por uma sociedade de inclusão, eu não vou ter uma calçada com buraco ou com desnível, por exemplo. E mudando então a nossa consciência, nós vamos mudar o mundo como um todo. No Espírito Santo, cerca de 900 mil pessoas têm algum tipo de deficiência. E são exatamente elas que convivem com um sentimento diário, o de não aceitação pela sociedade. É difícil mesmo conviver num ambiente onde foi pensado exclusivamente para os considerados dentro dos padrões. Uma triste realidade. No Espírito Santo, pela lei de cotas, 10 mil vagas de emprego deveriam estar preenchidas. Mas isso não acontece por aqui. Cerca de 30% ainda não estão ocupadas. E o motivo, mais uma vez, pode estar no preconceito. Por causa das limitações um pouco, né? De alguns funcionários, então tinha algumas limitações, então os gestores ficavam um pouco receosos de não poder fazer algumas coisas. E ainda há preconceito, né? Aquele estigma de que a produção é menor, de que não produzirá tanto, de que não é capaz. Ainda existe isso. Isso precisa ser rompido. E como se rompe isso? Dando chance, dando oportunidade. Prove-me que você é tão capaz quanto você diz ser. E olha só a alegria de Fabiana. Há 7 anos no mesmo emprego, conta pra gente como era o antes e o depois de ser inserida no mercado de trabalho. E antes eu ficava muito reservada, hoje não, com a oportunidade que a empresa está dando, a gente se valoriza mais, a gente tem mais ânimo, a gente tem mais vontade, porque as oportunidades que as pessoas estão dando, da gente ser igual a todo mundo, né? Então eu me sinto muito feliz, eu gosto muito do meu trabalho, gosto do que eu faço, não acho diferença nenhuma entre mim e uma pessoa normal, trabalho normalmente. E aqui os nossos a gente tenta, né, colocar sempre produzindo mesmo, se qualificando, e a gente considera mesmo como os outros funcionários nossos e a gente coloca dessa forma, nós do RH, para todos os funcionários. Produtividade não é problema para esse cidadão de 37 anos. A limitação de João Estevão está na visão. Aos 7 anos teve o diagnóstico do médico, retinose pigmentar. Aos poucos, perde a capacidade de enxergar, mas aumenta a vontade de se superar naquilo que se propõe. Trabalhar na educação dos cidadãos para dar acessibilidade a quem precisa dela. Eu acho que a deficiência ela foi segregada durante muitos anos, né, os deficientes. E essa palavra deficiência, eficiência, ela ficou muito subjetiva, cada um entendia de uma forma, as famílias não conheciam os limites dos seus filhos cadeirantes, surdos, cegos. E aí isso fez com que a sociedade criasse uma bolha, colocasse os deficientes dentro dessa bolha. E hoje, para estourar essa bolha, nós precisamos trabalhar com educação. Eu acho que tem que começar da criança, tem que começar do adolescente, tem que ir para as faculdades. A educação ela faz parte desse processo. E acho que por isso que nós não tivemos ainda uma mudança geral. Porque nunca se investiu em educação para fazer com que as pessoas entendessem os brasileiros com deficiência. João é formado em Direito com 2 especializações e se prepara para um mestrado em Educação. Todos os recursos auditivos ele utiliza, seja para estudar os textos, durante as palestras que dá pelo país e no trabalho. Ele é servidor do Tribunal de Contas do Espírito Santo e responsável pelo projeto Cidade Mais Acessível. A dificuldade não o impede de ler, mesmo que através de outro sentido, a audição.
Aproximadamente 1 bilhão de pessoas com deficiência, sendo que 80% delas moram em países em desenvolvimento. No Brasil, o último censo demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE 2010. Esse professor que tem a surdez como limite é outro exemplo de que a deficiência não é empecilho para ouvir o que o coração e a mente pedem, a vontade de ajudar os que têm o mesmo limite. E hoje dá palestra sobre projeto de vida. Com a ajuda do intérprete, pergunto para ele o que pensa sobre a deficiência e ele responde. Por exemplo, anteriormente, quando eu era menor, enquanto eu fui me desenvolvendo, eu não tinha contato com surdos, né? E também a sociedade, o pensamento na época é que eu não poderia ter contato com outros surdos. Por quê? Naquele instante da minha vida, se eu tivesse contato com outros surdos, ia atrapalhar a minha vida, eu não ia me desenvolver, entendeu? É como se eu tivesse preguiça de falar, é o que eles pensavam, falar oralmente. E até hoje tem muita gente que tem esse discurso. O discurso clínico, né? Você é muito comum e a família se deixa muito levar por esse discurso, né? Inclusive pela mídia que não conhece. E foi muito difícil para mim, porque eu era uma criança sozinha, entendeu? E eu tentava me descobrir como é que era. Será que eu era o único no mundo que era assim? Né? E eu ficava, consequentemente, dependente da minha família. Então, passei por essas dificuldades, sim. Depois, quando eu encontrei um surdos, eu tinha 19 anos de idade, entre 18 e 19 anos de idade. Foi meu primeiro contato. E a partir daí minha vida mudou. Minha cabeça mudou. Agora há pouco eu acabei de dar uma palestra sobre o projeto de vida. E isso mudou para mim. Eu comecei a olhar, ver o mundo e qual era o meu caminho neste mundo. O que eu queria. Por quê? Porque eu comecei a ter essa descoberta a partir do contato com a comunidade surda. Entendeu? Como é que era a vida do surdo? Agora eu precisava me reinventar, me entender novamente. Durante as entrevistas, descobrimos que o conceito de deficiência é muito maior do que aquele que está no dicionário e atinge muito mais pessoas. Todos nós somos deficientes em oferecer para esses cidadãos o direito de ir e vir. E para eles, nós somos realmente os deficientes em solidariedade e em aceitação, principalmente. A deficiência, eu acredito que ela tem dois lados, né? O lado da sociedade para com as pessoas com deficiência e o deficiente inserido nessa sociedade. Então, vindo da sociedade, a deficiência é exatamente essa integração nesse meio, a condição das barreiras, né, físicas, e a gente chama a própria lei fala de atitudinais, são as barreiras comportamentais, vindo de lá para cá. Daqui para a sociedade é a questão de você estar integrado e você se colocar como deficiente ou não. Porque você tem alguma limitação física, você pode ser deficiente, né? Você é legalmente deficiente, mas às vezes você não tem essa limitação física e você continua sendo deficiente. O Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo desenvolve ações que permitem a todos terem conhecimento dos direitos e deveres das pessoas com deficiência. Há 3 anos foi idealizado o PCD Legal, uma ferramenta que trouxe visão a quem não enxerga, voz a quem não fala e nem ouve, e a todos os que possuem limitações, até de conhecimento. O site foi pensado para dar acessibilidade a todas as pessoas. Então, quando a gente entra aqui no site do PCD Legal, né, que é pcdlegal.com.br, todas as palavras que estão aqui na página principal, elas vêm com esses requisitos de acessibilidade. Então, por exemplo, aqui, né, quando tem aqui, ó, PCD Legal, né, mesmo que a pessoa não saiba ler, né, não tenha essa visualização, ela vai conseguir aqui, ó, ter em libras a mesma palavra e ter aqui em áudio a mesma palavra. Hoje nós já temos aqui, né, diversas leis, diversos decretos, alguns códigos, né? Então, por exemplo, quando a gente tem aqui, né, o Código de Defesa do Consumidor, ele também é pensado com acessibilidade. Então, aqui ele vem escrito, né, Código de Defesa do Consumidor, aqui vem em libras e aqui vem o áudio dele, ó. Código de Defesa do Consumidor. E se ela tiver algum tipo de problema, por exemplo, com cores, né? Ela pode vir aqui e fazer o contraste, ó, ela pode mudar a cor aqui, ó, para que ela tenha uma acessibilidade melhor. A gente tem aqui ó, a possibilidade de ampliar aqui, ó, o texto, tá vendo? Ó? Então ele já consegue aqui, ó, aumentar o texto aqui para ler. Então ela consegue baixar todos esses áudios para ela ouvir depois.
A gente está com esse projeto no ar, vamos para 3 anos, né? A gente tem uma média muito boa de acesso, né? Bastante pessoas que já acessaram esse site. A última vez que eu lembro que a gente fez esse comparativo, esse projeto já tinha sido visualizado por mais de 115 países, por mais de 2.000 cidades, já tinha trafegado mais de 4 terabytes de dados na internet, né? E um dado que eu acho assim, muito bacana desse site é que mais de 90% das pessoas que acessam esse site ficam mais de 1 hora dentro dele. Perante a lei, somos todos iguais. Então, ser diferente é normal, é ser igual. Cada um na sua limitação, cada um na sua superação. Todos cidadãos vivendo neste mundo desigual. Tá na hora de ir em frente, ser diferente é normal. Xanana, ser diferente é normal.